Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando Acupuntura. Eu sou Lucy Hayashi e aqui nós falamos sobre acupuntura, sobre vários temas de acupuntura. E o tema de hoje vai ser sobre Yin e Yang, como manter uma vida saudável, como preservar, como promover a saúde. E isso vai ser relacionado a Yin e ao Yang. Isso vai ser relacionado a como você promove, como você mantém, como você preserva o equilíbrio do Yin e do Yang. Mas o que vem a ser o Yin e Yang? O Yin e Yang são os opostos que se complementam. Mas eu não quero falar sobre esse embasamento do Yin e Yang. Por quê? Porque isso você já sabe, não é, acupunturista? Você já estudou sobre isso. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre Yin e Yang. A relação de Yin e Yang em relação às doenças é que nós precisamos observar o que tem internamente e o que tem externamente. Nós precisamos observar também a parte superior e a parte inferior. Precisamos olhar o lado esquerdo e o lado direito. Tudo isso é Yin, tudo isso é Yang. Nós precisamos olhar a parte da frente e a parte das costas. Nós precisamos olhar se tem calor ou se tem frio. Se tem uma região do corpo que está fria, se tem outra região do corpo que está quente. Tudo isso é a relação Yin e Yang. Você está observando isto? Você está observando toda essa relação Yin e Yang no seu paciente? Isso tudo antes de colocar a primeira agulha? Então, passe a observar, porque esses são os primeiros sinais que nós precisamos procurar e encontrar em nosso paciente para que nós tenhamos algumas respostas. Não são todas as respostas, mas serão algumas respostas. A doença, o seu aparecimento também, o desenvolvimento das doenças, as suas transformações, estão relacionados com dois fatores importantes. Que dois fatores são esses? Como vocês já viram na acupuntura, quando estudaram, nós temos dois fatores importantíssimos, que é o nosso Zhen Qi e o Xie Qi. O que é o Zhen Qi? O Zhen Qi é o nosso Qi correto, alguns falam Qi correto, nosso Qi verdadeiro ou o Qi antipatogênico. Equivale ao nosso sistema autoimune. Como está a sua imunidade? Quando a gente pergunta isso, nós estamos querendo saber a respeito do Zhen Qi. Já quando nós falamos do Xie Qi, nós queremos saber como é o fator patogênico. Xie Qi é o fator patogênico e o Zhen Qi é o nosso Qi correto, é o nosso Qi verdadeiro. Daqui desse Zhen Qi, nós vamos ter o Wei Qi e o nosso Yin Qi. O que é o Wei Qi? O Wei Qi é o nosso Qi defensivo e o Yin Qi é o nosso Qi nutritivo. Então veja que o Zhen Qi é o nosso Qi antipatogênico, é o nosso sistema imune, mas o nosso sistema imune também pode dividir numa característica Yang e numa característica Yin. Uma característica Yang é porque ele é mais defensivo, ele vai defender, e o Yin vai nutrir.
Então, yin-ti é o ti nutritivo e o yang-ti, o ei-ti é o ti defensivo, que se relaciona mais ao yang. E o xie-ti é o fator patogênico. E nosso tratamento vai ser equilibrar esses dois fatores, ou e o tratamento vai ser equilibrar o yin e o yang, promover esse fator antipatogênico para que ele possa eliminar xie-ti. Muitas vezes nós damos a condição do nosso gen-ti eliminar o xie-ti, às vezes nós precisamos eliminar o xie-ti e promover o gen-ti. Então veja que às vezes o nosso fator patogênico está ok, mas esse fator, de vez em quando, o nosso gen-ti está adequado, está correto, mas o fator patogênico, que é o xie-ti, está muito intenso, está muito agressivo. E o nosso gen-ti ali está com dificuldade de expulsar, de eliminar, de resolver aquele xie-ti. Nessa hora, a intervenção nossa como acupunturista vai ser diminuir esse xie-ti. Para quê? Para dar uma condição do gen-ti eliminar. Outras vezes, o xie-ti nem é tão forte, é aquela coisinha, né? Mas também o meu gen-ti é aquela coisinha que também não consegue fazer nada. Nessa hora, nós precisamos promover gen-ti para que ele elimine aquele fator. Ah, mas eu posso eliminar o xie-ti também? Claro que pode, né? Pode tirar e promover ali, mas sempre tira e coloca, tira e coloca. Para que a gente faça uma identificação de o que está afetando naquela determinada patologia, o teu paciente vem com uma determinada queixa. Esta queixa está relacionada com o yin ou está relacionada com o yang? Isto é a primeira divisão que você precisa fazer para determinar o tratamento que você vai fazer. Muito bem, mas e o que é uma queixa yin e o que é uma queixa yang? Bem, você vai precisar agora fazer algumas observações, você vai precisar fazer algum questionamento e também algumas palpações para verificar se é uma queixa yin ou uma queixa yang. Para uma queixa mais yin, como que você vai determinar se é mais yin ou mais yang? Então, aquela pessoa que está relatando, ela está mais quieta, a voz dela é mais baixa, existe uma certa preguiça em falar, a pessoa fala pouco, não quer falar muito, não gesticula muito, os gestos são lentos para falar, a voz é baixa, né? E parece que ela tem um pouco de dificuldade de falar. Ela está assim um pouco mais recolhida, muitas vezes ela prefere dormir em forma fetal para encolher um pouco, por quê? Porque ela sente mais cansaço e ela gosta daquela posição mais fetal para dormir. Também tem uma debilidade, uma certa cansaço, debilidade, parece que é uma pessoa sem entusiasmo, sem força de vontade, né? Respiração está um pouco débil. E agora você vai perguntar para a pessoa. Isso você está olhando, observando. Tudo isso na conversa você já está vendo que ela está ali, né? Meio quieta, você já está notando. É uma questão mais yin. Agora, toque nela. Como está a sensação do toque nela? Ela tem, né, pele mais fria ou está mais quente?
Tudo isso você tem que notar, você tem que pegar, palpar a pele, né? Braços, pernas, barriga, os locais de palpação. Pergunta agora, como estão as suas fezes? Estão moles, estão secas, estão duras? Como que está as fezes? As fezes vão me dizer muita coisa. No caso aqui, as fezes vão ser moles. Se ela está as fezes estarão mais mole, mais aquosa. Assim como o xixi, né, a urina, está mais abundante e com maior frequência, né, a urina. E pergunta também, você gosta mais do frio ou mais do calor? Porque quem está prefere o calor. Então, eu gosto mais do calorzinho, não gosto do frio porque eu sinto frio. Ótimo. Então, a pessoa lá está sentindo sensação de frio. E por isso vai gostar do calor. Pergunta também se ela, quando você aperta. E agora pergunta também como que está, se for mulher, como está a menstruação, qual é a cor do sangue, porque são todas as informações necessárias, né? A menstruação, no caso aqui do frio, ela vai estar escassa e um vermelho claro. Não está aquele vermelhão queimado, é um vermelho mais claro. Então, essa é a característica da pessoa, que é fácil de você verificar isso só numa conversa, só numa pequena palpação da pessoa. E para alguém que está com uma queixa relacionada ao Yang, é tudo do contrário que estava lá no Yin. Se lá no Yin a pessoa está lá com aquela sensação de cansaço, com uma voz fraca, com uma voz débil, né, sem muito entusiasmo, sem nada. Agora aqui tá, né? A voz é alta, faz muito gesto, tem muito entusiasmo, parece que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não para nunca, tem insônia, né? Então é uma pessoa que você já olha e fala, nossa, como tá a 1000 essa pessoa. E quando você já categoriza a pessoa, nossa, ela tá a 1000, você já pode considerar que aquela pessoa está Yang. Agora, quando você olha para a pessoa, parece que você tem que dar uma manivelada naquela pessoa para aparecer, né, para ela erguer um pouquinho. Isso é uma característica Yin. Quando você está aqui no Yang, a pessoa já está um pouco mais avermelhada, né, tem uma coloração um pouco avermelhada por conta dessa agitação, desse movimento e tal. Né? O sangue circula que nem maluco aqui e por isso dá essa agitação e dá essa coloração vermelha na face. Né? A voz é muito alta, fala muito forte e, ao contrário do outro que sentia frio e tem preferência pelo calor, agora esse tem calor e prefere o frio. Né? Fica se abanando, sente calor, tira a blusa. Então, é uma pessoa que a gente chama calorenta, né? Não gosta muito de ser tocada, essas pessoas não gostam, porque ao ser tocada, ela pelo menos tem que parar um pouco de gesticular. Né? Então, ela se sente incomodada de ficar abraçado, por exemplo. E aí vem muitas questões, né, de brigas entre casal, porque, vamos dizer assim, alguém, homem ou mulher, está Yin, então ele gosta de ser tocado e gosta de ser abraçado. O outro está muito Yang, ele não gosta de ser tocado e não gosta de abraçar e nem ser abraçado. Não há um equilíbrio. Então, aí um reclama porque o outro não abraça e o outro reclama porque o outro quer abraçar demais. É o desencontro do Yin e do Yang. E isso dá, né? Mesmo se a gente for falar na relação de casal, vai dar muito problema essa questão do desequilíbrio do Yin e do Yang. Neste caso, né, pergunta de novo, como estão as fezes?
Porque você precisa ter também uma verificação do que está acontecendo internamente. E internamente nós vamos ter como principais ferramentas fezes e urina. Por quê? Porque ali é o dejeto que o interno está produzindo e jogando fora. Como está esse dejeto? Como está, né, o que essa pessoa está eliminando? Esse é um sinal fantástico que a gente vê como está internamente, né, a movimentação dos órgãos internamente. Está muito ativado? Não. Está bem preguiçoso? Como está isso? Então, as fezes aqui vão estar secas, né? Fezes mais secas. E a urina também mais escassa. E aqui é um amarelo mais escuro. É igual a urina da manhã, né? A primeira urina da manhã, você tá ali umas 8 horas sem fazer xixi. Então, quando vai fazer, é uma grande quantidade e tá uma cor mais forte. Durante o dia, a urina ela fica mais clara. Agora, se a pessoa, não importa que horas, está sempre aquele amarelo escuro, mais escuro. De manhã vai estar mais escuro ainda, e durante o dia, aquele amarelo mais escuro. Isso é sinal que tem muito yang, né? Boca seca, a pessoa tem muita sede, porque o yang está muito forte, está produzindo bastante calor. E por isso, e lá no yin está produzindo frio, e por isso que se está produzindo calor, ele prefere o frio. Mas agora eu vou te perguntar a seguinte coisa: pode ter uma mistura de yin e yang? Claro que pode. Não está totalmente separado. Numa mesma pessoa pode ter um desequilíbrio de yin e yang. Não é uma coisa só ou outra coisa só. Pode ter uma mistura dos dois. Então vamos colocar um exemplo. A pessoa, ela diz que sente calor. Ela diz também que tem fezes mole. Você escuta que ela fala alto e gesticula muito. E você escuta também que ela gosta de ser tocada, gosta do abraço. Se sente calor, é yang. Se tem fezes mole, é yin. Se fala alto, gesticula muito, é yang. Mas gosta de ser tocada, gosta de ser abraçada, é yin. Ah, e agora? O que eu faço? Como assim? Né? Então, pode aparecer situações desta forma? Claro que pode, né? Mas, por essa situação, o que a gente pode considerar? Veja, que sentir calor, a gente pode até perguntar se ele tem mais calor na parte superior ou na parte inferior. Vamos dizer que a pessoa, ela sente calor assim, mais no peito. Isso quer dizer que se é peito, tá da cintura para cima, então é superior, pertence ao superior. Mas tem fezes mole. Fezes mole pertence ao inferior. Então aqui pertence ao superior e aqui pertence ao inferior. Fala alto, gesticula, também pertence ao superior.
Gosta de ser tocado e abraçado? Esse não tá nem para dizer se é yin ou yang, em termos de, né, em cima e embaixo. Mas o que dá para dizer sobre gosta de ser tocado e abraçado? Normalmente, quando a gente abraça aqui, né, peito com peito. Né? A gente não abraça costa com costa, a gente abraça peito com peito. Essa região em relação às costas, isso aqui é yin em relação a yang. Então, nós temos aqui a parte da frente, ventral. Pronto, eu localizei os locais onde eu tenho yin e yang. Agora, para a gente fechar, né, o diagnóstico, você ainda não tinha feito uma palpação. Faça a palpação. Como nós temos calor no superior, palpe a parte superior e palpe a parte inferior. Você vai sentir essa diferença. Talvez até aqui no abdômen, porque sente calor aqui e sente frio aqui. Então, quando você passar a mão aqui no abdômen, você já vai sentir essa diferença de temperatura. Né? Palpar a frente e depois as costas, você vai sentir essa diferença de temperatura. E tudo isso nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? Um bom diagnóstico, começando aqui, só observando características yin, características yang. Onde está o yin, onde está o yang? E dessa forma você pode fazer o diagnóstico aqui, ó, só ouvindo, vendo, né? Ouvindo, aqui ouvindo, né? Tocando, para você ver onde estão essas condições e esses desequilíbrios de yin e yang. Ah, mas eu posso ter só um yangzinho e o resto tudo yin? Claro que pode ter só umzinho, uma característicazinha de um, o resto tudo do outro. Vamos dizer assim, a pessoa está tudo yin, mas ela tem uma agitação e insônia. Onde está a agitação e insônia? Está aqui, ó. Cabeça não para, o restante do corpo aqui, ó, tá tudo yin. Falo baixo, tenho preguiça, não é preguiça, né? Cansaço, sinto frio, tenho fezes mole, tenho muito xixi, mas a cabeça tá agitada, 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 não dorme, não dorme, não dorme, não para, não para, não para. Onde está o yang? Aqui, ó. Até eu diria, né? Daqui para cima, porque se a pessoa ainda fala baixo, aqui ainda tá yin, né? Nariz para baixo ainda tá yin. Daqui para cima, onde estão os olhos que não fecham, cabeça que não para, aí você vem, põe a mão na cabecinha dessa pessoa, vai estar quente. Normalmente a cabeça é um pouco mais quente mesmo, né? Mas você vai ver que tá bem mais quente que o restante do corpo. Por quê? Porque o yang subiu aqui pro topo e tá aqui, né? E daqui para baixo tá tudo yin. Fala baixo, fala manso. Tá yin. Aí você olha para essa pessoa e fala, tá tudo yin. Aí ela fala para você, mas eu tenho insônia e agitação mental. E aí? E acontece? Claro que acontece. Acontece também o contrário. A pessoa agitada fala alto, mas tá sonolenta, não consegue pensar, trabalhar, tá perdendo memória, tá isso, tá aquilo, mas daqui tá a mil. Então, daqui para baixo tá yang, daqui para cima já tá assim, né? Meio que não quero nada, tá? Diminuindo atividades, está diminuindo, né? Tem dificuldade de pensamento, tem dificuldade de ficar acordada, quer dormir o tempo todo, tá? Tem sono, mas tá agitado aqui embaixo.
né? Então, tem essas características que pode ter ali um local específico. Por exemplo, teve alguém que me perguntou esses dias sobre edemas, por exemplo, numa mão ou num pé. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque isso é uma característica yin e uma característica yang. Como vocês já sabem, edema. O que é um edema? Isso mesmo, quando incha. Vamos falar, né, da maneira mais simples. Quando está inchado com muita água, né, muito líquido. Que não é um líquido, né? Não é água, é um líquido. Então o edema vai estar ali, junto com o edema vai ter um processo inflamatório. Vai ter um processo inflamatório junto com o edema. Normalmente vai estar um pouco mais avermelhado, né? Pode ter um processo dolorido? Pode ter um processo dolorido também, né? Então acompanha aqui dor. E também o tal do rubor. Isso caracteriza um processo inflamatório, dor, edema e rubor. Bem, tô aqui, minha mão tá com edema, tá inchada. Você vai palpar, primeiro você vai palpar a mão e vai perceber que essa mão está quente. Por quê? Porque tem calor. Processo inflamatório tem calor. Se tem calor é yang. Mas tem edema. Tem edema. O edema é uma umidade e isso é uma característica yin. No edema na mão, lado esquerdo é yin ou yang? Bom, vamos falar da mão. Mão em relação ao pé é yang, porque pertence ao superior. Pertence ao superior e é o superior mais superior, porque a forma anatômica é assim, né? Então a mão é o mais superior. Yang. Para que o edema está aqui, ó. Parte yin ou yang? Então aqui é a parte das costas, né? Posterior. Então também é yang. Mão esquerda. Também é yang. Tá. E daí? E daí que nós temos aqui um monte de yang e só tem um yin? Por que juntou aquele yin? A pergunta é: por que juntou umidade na mão posterior esquerda? Por que tem essa umidade aqui? Bom, a primeira coisa é, se juntou, é porque não circulou. Porque
não tem um processo aqui que manda embora. Tá juntando, tá vindo a informação, tá vindo o edema, a umidade, e ela não está indo embora. Você está aqui com a mão, o edema está vindo e muito pouquinho indo embora. Isso quer dizer que está juntando aqui. O que está faltando? O que está faltando? Está faltando Yang. Aonde? Em toda a parte Yang. Isso quer dizer que é uma deficiência do Yang, gerando esse Yin na mão. Mas eu tenho calor, o calor é Yang. Sim, esse calor ele vai fazer com que os vasos aqui se dilatem, extravasando mais líquido, e esse líquido não está saindo. Isso na visão da medicina chinesa, ok? Se a gente vai pensar na medicina ocidental, né, são ali as questões linfáticas, né, que estão com problema. A circulação linfática não está acontecendo. Mas vamos esquecer a questão ocidental para não confundir o pensamento em relação a Yin e Yang. Para nós, os líquidos estão indo pelos vasos e extravasando por conta do calor e não está sendo, não está circulando. Isso quer dizer que meu problema não é tanto o Yin, mas sim é a falta do Yang. Porque deu em toda a região Yang um problema Yin. Aí você pode, como princípio de tratamento, você pode promover o Yang daquela região e fazer circular. Tem um livro clássico, né, um dos livros clássicos, que diz que a circulação sanguínea é uma causadora de vários problemas de doenças. Se você tem uma boa circulação sanguínea, você melhora a sua saúde. Se você perde essa circulação sanguínea, você tem mais doenças. Então, isso aqui é essa questão de circulação que foi causada aqui por exemplo, pode ter sido uma pancada, pode ser alguma coisa local que aconteceu ali, uma batida, ou então espetou com alguma coisa, e alguma condição Yang que eu não tinha nessa fase de cura, né? Porque quando você corta, quando você bate, você vai provocar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai gerar edema, dor e rubor. Mas ele faz isso para curar aquela questão. Mas aí, essa pessoa tem uma grande deficiência de Yang, em que não promove essa circulação. Yang na mão esquerda. Pode ter na direita também, mas não aconteceu a batida, nem o corte, nem o espetado não foi na direita, foi na esquerda. Então, eu tenho aqui uma grande deficiência de Yang. Eu preciso promover bastante essa circulação para poder tirar aquele. Então, muita gente pode pensar, mas tem calor, então eu não posso gerar Yang. Por quê? Porque tem calor. Mas se a gente começa a pensar, e aí começa a promover o Yin, porque tem calor, então tem que promover o Yin. Aí que vem os erros, porque você precisa, na verdade, promover a circulação, você precisa promover o Yang daquela região para que ele circule, ele movimente, porque é o Yang que movimenta, não é o Yin. O Yin para, quem movimenta é o Yang. E aí
eu preciso movimentar isso aqui, fazer circular isso aqui. Eu preciso promover o Yang. Ah, mas então eu posso pôr moxa? Eu não falei de colocar moxa, eu falei promover o Yang. Não é só moxa que promove Yang. Então, tem várias técnicas que promovem até massoterapia. Uma massoterapia, por exemplo, uma drenagem linfática, ela vai promover essa circulação, né? Vai eliminar, vai diminuir aquele yin, promover yang. Então, apesar de parecer que uma drenagem é algo yin, não, ela é yang. Veja que ela é feita de modo suave, modo lento, né? Suave. Ah, mas e se for no pé? Pé direito. O pé direito é o mais yin, né? Em relação a todo o corpo, é yin. E também está no lado yin, ok? Mas, e ainda está dando na parte medial, que também é yin, ok? Então agora eu já estou aqui com outra situação. Eu vou estar com o pé direito na parte medial. Pé direito é yin, parte medial é yin e o pé é yin em relação à mão. Nossa, então agora eu tenho tudo yin. E só tenho lá um yang. Veja que mudou completamente a situação. E por isso que um tratamento que você fez na mão já não serve para fazer no pé. Um tratamento que você fez na mão esquerda não serve para o mesmo problema no pé. Você tem que repensar tudo novamente. Para quê? Para encontrar qual é o seu princípio de tratamento que precisa para aquilo. Agora, você precisa de outros dados? Aqui eu só estou falando que ela tem isso, mas eu preciso pegar outros dados. Que outros dados? Pulso, por exemplo. Como está o pulso? Como está a língua? Como está a palpação dos pontos mu, como está a palpação dos pontos shu, como está a palpação de vários outros pontos, né? Pontos chi, por exemplo, que os pontos chi são pontos de acúmulo, isso não é um acúmulo. Como que está a palpação dos pontos chi que passam naquela região? Ah, tem um que dói, o outro não dói. Então, o problema de acúmulo está naquele canal? Então, são muitas perguntas para serem respondidas para eu escolher um ponto de acupuntura. O primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. Quais são os pontos de acupuntura que sempre me perguntam? Ah, mas e qual ponto de acupuntura que é para isso? Bom, então eu posso te responder desde que você me fale como está pulso, como está a língua, como está a palpação. E não é, a língua está pálida. O pulso está forte. Não, eu quero um diagnóstico de pulso, eu quero um diagnóstico de língua e quero um diagnóstico de palpação. Só assim eu vou poder dizer o que pode ser feito. E também, qual é a anamnese, o que essa pessoa tem, qual é o histórico dela, como ela vive, com que ela trabalha, como é a relação dela com as outras pessoas. Por quê? Porque tudo isso vai influenciar. Eu preciso conhecer o externo para saber como está o interno. E se não me disser isso, eu não posso te dizer, ah, é esse ponto, porque esse ponto é protocolo. E isso é protocolo? Não é protocolo. Começa aqui, olha, isso não é protocolo. Só que agora, para eu dizer lá no pé, que é bem diferente da mão, como está pulso, língua, palpação e anamnese, né? Como está? Eu preciso dessas informações e mais outras que a gente tem que recolher para determinar a causa, por que foi causado isso e como resolver isso. Mas eu já sei que agora tem yin contra um yang.
Lá na mão eu tenho um yin para vários yang. É o mesmo tratamento ou não é? Claro que não é o mesmo tratamento, não são os mesmos pontos também. Não é o mesmo pensamento, porque eu tenho que fazer circular o yang. O yang tem que ser fortalecido para ele circular e dispersar o yin. E agora aqui, agora eu preciso também dispersar o yin, mas olha, eu tô com todo o yin muito forte aqui. Então agora já tenho que fazer alguma coisa com esse yin, certo? Porque o yang não tá nem conseguindo ir lá, ele vai, putz, tem muito frio lá, não vou lá não. Tem muito yin lá, não vou lá não. Então o yang não tá nem chegando aqui, então já não é nem promover a circulação do yang. Você tem que agora promover o yang. É aquela questão, né, de você colocar agora, nesse caso do yin, que é tudo yin, contra o yang. O yang pode até estar normal, mas só que tem muito yin. Ou, ainda o que é pior, o yang pode estar assim e o yin está assim. Então, preciso fortalecer ou nutrir o yang e ainda apagar isso aqui. Certo? No outro caso que eu tinha lá na mão, que eu tinha um yin para vários yang. Então, eu já tinha vários yang e um yin. O yin pode estar assim? Pode, mas também pode estar assim. E pelo pulso, língua, palpação, anamnese, você vai saber com qual figura você está trabalhando. Porque essa figura você já aprendeu, então você vai escolher com qual figura você está trabalhando. E aí, selecionar o seu princípio de tratamento, traçar o seu princípio de tratamento e selecionar os pontos de acupuntura. Mas isso é fazendo uma boa anamnese, fazendo um bom diagnóstico de língua, porque alguma coisa bateu e inchou a mão, não é que foi a mão, mas foi todo o sistema interno que causou aquilo. E naquela mão, talvez se ela batesse nessa, não ia acontecer. Porque nessa já vai mudar alguma coisa. Veja só, se for mão direita, e vamos dizer que é posterior também. Mão, yang, posterior é yang, mas direita já é yin. E eu tinha lá calor, que é yang, e tinha o edema, que é yin. Então, agora eu já tenho 3 yang para 2 yin, que é diferente de mão esquerda, que é 4 yang, eram 4 yang para 1 yin, mão esquerda. É diferente? É diferente. Essas coisas a gente precisa saber e conhecer da acupuntura, que são detalhes que vão fazer a diferença no seu tratamento. São detalhes que vão fazer todo aquele tratamento numa primeira sessão já ter um bom resultado, ou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, parece que diminuiu, né? Você acha que diminuiu? Eu acho que tá diminuindo, devagarinho tá diminuindo. Puxa, essa resposta é ruim para o acupunturista e para o paciente. Se o paciente está querendo acreditar que aquilo está melhorando e o acupunturista também está querendo acreditar que aquilo está melhorando,
Isso é um grave problema. Mas na primeira, segunda, terceira, não, nossa, está diminuindo, já estou até conseguindo fechar os dedos. Ó, agora teve uma boa melhora. E isso que a gente precisa esperar no tratamento da acupuntura. Essa melhora visível e palpável. E sem contestação ou até, não, eu acho que tá bem, melhorou alguma coisinha. E esses detalhes pequenos que vão fazer, que vai ser a grande diferença no seu tratamento. Por isso que muitas vezes me perguntam, mas que ponto que você usa? Vai depender de muita coisa, que ponto que eu vou usar, vai depender de tudo isso aqui. Não existe um protocolo. O que existe é aquele paciente tem aquela condição foi porque ele tem determinadas síndromes, ele tem um determinado padrão de desarmonia, porque isso aqui se encaixa num padrão de desarmonia. Agora, o que causou esse padrão de desarmonia mesmo? O que causou essa situação? Agora foi toda uma diferenciação de síndromes que chegou e parou ali. Causou aquilo. Porque alguém que, vamos dizer assim, saudável, não tem nada, não tem nenhuma síndrome, difícil acontecer, mas possível de acontecer, não tem nenhuma síndrome. Não é para bater a mão ou furar com um espinho que vai dar um edema. É porque ela já existe uma condição anterior, essa condição anterior é que deu condições para acontecer isso. Certo? Então, quero pedir 1000 desculpas, quero pedir perdão para vocês que pedem e me pedem pontos de acupuntura para resolver um problema sem eu saber e conhecer quem é essa pessoa e como ela chegou até ali. Eu não posso, de forma irresponsável, passar um protocolo, passar um ponto de acupuntura. Por quê? Porque a acupuntura não é assim. Eu preciso traçar o princípio de tratamento. Eu preciso conhecer tudo isso aqui antes de colocar e escolher. Escolher e colocar a primeira agulha. Eu sempre falo isso. E não é má vontade de eu passar um ponto. Não é. Mas sim, é querer forçar você a entender o processo, a você realmente olhar para aquele paciente como um problema único. Só ele tem aquele problema daquela forma. E você precisa encontrar essa forma de tratar aquela pessoa. Pode ser que o teu próximo paciente tenha o mesmo problema. Também está inchada essa mão. Mas foi causada por outras coisas. Veja só, vou dar um exemplo. Vamos dizer 2 mãos. Mão esquerda, mão direita. Mão esquerda pertence à madeira, mão direita pertence a metal. Só aí é uma grande diferença. Por isso que eu falei, né? Mão direita pertence ao yin, o yin, metal é yin. Mão esquerda pertence à madeira, madeira é yang. Por isso que é yang e yin. Agora pense, madeira é expansiva, madeira ela circula, tanto que a madeira está relacionada a fígado, né? Que mantém o livre fluxo do qi. Tá? Você está inchado aqui é por conta de quê mesmo? O fígado não vai estar envolvido aqui? Pode estar. Mas aí eu tenho que procurar outros sinais e sintomas que me indiquem isso. Eu tenho que ir lá no pulso e ver isso. Eu tenho que ir lá na língua ver isso. Eu tenho que palpar ponto mu para ver se é isso. Aí eu vou lá, palpo ponto mu, tá doendo. Mas daí você descobre que o P1, que é o ponto mu do pulmão, também tá doendo. Também tá ali. Que dor! Um aperto, tá doendo.
fala, mas o que que o pulmão, se está na mão esquerda, tem a ver com a história? Bom, aí você começa a pensar, mas o pulmão não é o que controla o fígado? E não é o fígado que controla o livre fluxo do Qi? Certo? Então veja que o pensamento, porque se você vai pelos canais, não passa fígado aqui, certo? Aí você começa, entendi, mas passa pulmão. Mas o pulmão não era na direita? Era na direita, mas só que agora é um domínio excessivo do fígado. Não circule Qi aqui, eu não quero. Vá de retro, fígado, eu não quero você aqui fazendo o livre fluxo do Qi. Deixa a mãozinha inchar. Mas agora deu na direita. Então é pulmão, né? Não sei. Aperta ponto mu para ver se tem alguma coisa ali no pulmão. Tem nada. Tá doendo? Não. Tudo certo. Mas o que será que é então, né? Mão esquerda. Mão direita, né? Aí você aperta ponto. Então é fígado. Porque já que é o pulmão que não tá controlando, né? Então, não tá doendo também. E agora? Aí você vem pro ponto mu do baço. Não aperta que dói. Né? Então veja que tem várias situações que você tem que encontrar por que aquela mão está doendo ou porque aquela mão está inchada. Então agora eu posso dizer, então é o baço que não está transformando e transportando esta umidade. Eu até posso dizer, mas por que foi dar na mão direita mesmo? Porque o bacinho, ele é a mãe do pulmão e o baço vai jogar umidade para o pulmão. Mas e por que o ponto mu do pulmão não está afetado? Porque o pulmão não tem problema, ele só está com uma umidade lá excessiva porque o baço não está conseguindo fazer. Mas vai chegar uma hora que isso aqui vai doer. Vai começar a inchar e aí vai começar a causar estagnação ou estase no canal do pulmão e agora vai afetar pulmão. Certo? Pode ser que quando você apertou ainda não está com isso, mas daqui a pouquinho vai estar. Uma coisa é, as coisas também vão mudando. Aquela hora que você palpou, pulmão não está. Nunca mais você vai palpar? Porque na primeira vez você palpou e não estava, então você descartou o pulmão? Não, porque daqui na próxima sessão isso pode ter piorado e aí agora você aperta o pulmão, dói. Opa, então agora o pulmão também está afetado. Então, toda vez que vem, você tem que fazer tudo de novo. Para quê? Para ver quais as condições que mudaram, quais as condições que alteraram. Para quê? Para você determinar padrão de desarmonia e determinar o princípio de tratamento. Por isso, me perdoem se eu não consigo, assim, passar protocolo, porque vai totalmente contra o que eu acredito ser acupuntura. Não é uma questão de eu não querer ensinar. Eu quero ensinar, mas eu quero ensinar acupuntura e não quero ensinar protocolos. Certo? Então, me perdoem para os que me pedem protocolo. É complicado, né? Hoje, a gente levantar uma bandeira de não é que eu sou contra protocolo, não sou. Né? Tem protocolos que você lê lá, você fala, puxa, vou estudar sobre isso para ver em que situação eu posso usar esse protocolo. Porque aquele autor, com certeza, foi naquela situação que ele escreveu aquele protocolo. E a gente tem que pensar nisso. Ele escreveu para aquela situação, tem lá estudo de caso. Neste caso, eu usei isso, é para aquele caso, é para aquela condição que ele usou aquilo. E isso, você também
no dia que você estiver traçando o princípio de tratamento, fazendo tudo, você vai escrever na sua ficha: eu usei isso, com um bom resultado. Alguém vai lá e fala: puxa, você teve resultado usando isso? Tive. Ele vai copiar falando que é um protocolo que você criou. Na verdade, não. Você tratou aquela pessoa com aquelas condições. Mas não é um protocolo. Né? Então, essa é a diferença. Para aquele caso, o autor escreveu aqueles pontos. Para aquilo foi muito eficiente, muito eficaz. Mas eu aqui, estudando um livro, eu não posso dizer isso é um protocolo para tratar a dor de cabeça. A dor de cabeça está aqui, então é um protocolo para dor de cabeça. Não, dor de cabeça era um sinal e sintoma que estava envolvido naquela questão. Também, a gente pode estudar todas essas informações que tem em livros. Para quê? Para a gente aprender com aquele autor sobre aquele caso. Eu te dou todas as características que você tem que pensar em cada situação. E a gente sempre tem que pensar, né? Não se esqueça lá do ensinamento básico. Esquerda, madeira, direita, metal, lá em cima é fogo, lá embaixo é água, aqui no centro é terra. Mas se for no centro, um pouquinho para a esquerda, é madeira. Está no centro, mas é um pouquinho para a direita, é metal. Porque tudo é microcosmo, né? No corpo todo, aqui é madeira e aqui é metal. Mas agora eu estou no microcosmo de abdômen. Centro é terra, aqui do ladinho madeira, aqui do ladinho é metal, aqui em cima é fogo, aqui embaixo é água. E quando aprender sobre Yin Yang profundamente, 5 movimentos profundamente, aí o diagnóstico fica mais fácil. Até a próxima aula.